Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar agora sobre a continuidade da Segunda Guerra Mundial. Então, dentro de instantes nós vamos iniciar. Pessoal, então na aula passada nós falamos sobre a guerra no Pacífico e agora nós vamos começar a falar sobre como que a guerra vai se desenrolar aí nos anos de 1942 e 1943 no Ocidente. Tá? A gente vai falar aí sobre como que se desenrolou essa situação. Em 1942 o Brasil ia acabar entrando no conflito. Por quê? Então o Brasil, pessoal, em agosto daquele ano foi atacado, né? Então submarinos alemães atacaram 5 navios mercantes do Brasil. E aí, pelo clamor que ia acontecer na sociedade brasileira, a opinião pública vai querer a guerra. E o Brasil vai acabar declarando guerra. Então o nosso presidente na época era o Getúlio Vargas. O Brasil vivia a ditadura do Estado Novo na época. Durante muito tempo ali se pensou que o Brasil continuaria tendo alianças com o eixo, né? Porque antes da guerra o Brasil tinha relações comerciais com a Itália e com a Alemanha, só que aí quando a guerra começou o Brasil se declarou ali não aliado desses países, mas agora o Brasil foi atacado pela Alemanha, então vai declarar guerra contra ela. Era a guerra ao eixo, ele vai então receber apoio dos Estados Unidos, né? Então o Brasil vai acabar então sendo aí um aliado. E aí, o que vai acontecer é um acordo do Brasil para deixar com que os Estados Unidos usem Natal, né, lá no Rio Grande do Norte, para ser uma base de operações militares. Então, principalmente, pessoal, para a questão dos hidroaviões, né? Então, o Brasil ia ter isso. Além disso, né, os americanos eles iam acabar usando o Rio Grande do Norte também como base para entrar no território brasileiro e ir até a Amazônia para poder extrair a borracha, né, porque era necessária para a produção de pneus, por exemplo, né? Então, isso aí essas vão ser as relações. O Brasil, ele vai se aproveitar disso da seguinte forma, né? O Brasil, pessoal, vai ter um encontro entre Vargas e Roosevelt, e esse encontro vai determinar que, logo, bem depois ali, o Brasil vai começar a construção da sua indústria de base, né? Então, vai ter a questão da construção da CSN, por exemplo, né? Então, o Brasil, ele vai se aproveitar aí desta necessidade americana de usar o Brasil como base para também se beneficiar disso, né? Então, parte ali dos acordos vai incluir isso, né? Que o Brasil vai ter o financiamento, então, da sua construção de indústria de base, né? Então, nós teremos a CSN, teremos a Vale do Rio Doce, então isso daí fazia parte. Bom, pessoal, então, aí é o encontro do Roosevelt e do Vargas, né? Então, Vargas ali e o Roosevelt estão no meio, né? Vargas ali na esquerda, o Roosevelt na direita. Então esse é o acordo aí que acabou selando essa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Temos o exemplo do hidroavião, né, que vai ser utilizado. Esse aqui é o Catalina, né, que vai ser utilizado pelo Brasil, inclusive, né, os Estados Unidos vão fornecer para o Brasil mais ou menos 15 aviões desse para serem utilizados no litoral brasileiro, né, aí cobrir o litoral contra os ataques dos submarinos alemães, né, porque os submarinos alemães vão começar a atacar o Atlântico, né? Então agora chegou na fase atlântica da guerra. E aí o Brasil vai participar aí, ali pelo menos cobrindo o litoral brasileiro, né? Mas o principal mesmo era os Estados Unidos utilizarem o nosso litoral para poder chegar até a África, né? Mais um ponto de apoio até a África, porque lá é que se daria a próxima ofensiva. Então como que se daria a continuidade da guerra do norte da África? A última vez que nós falamos disso, eu falei para vocês que os alemães tentaram atacar Tobruk, não conseguiriam tomar, só que no fim de 1941 eles iriam conseguir avançar um pouco mais na África e iam chegar até o Egito. Só que eles não conseguem, pessoal, tomar o canal de Suez. O objetivo deles é este, né, tomar o canal de Suez. A Inglaterra vai ter forças ali para segurar esse território, então vai se desenrolar uma guerra entre a Alemanha e Itália de um lado, contra a Inglaterra do outro, né? Então os britânicos ali estão segurando a situação. E a Austrália também, porque a Austrália ela vai ter um grande contingente, a Austrália que acabou sempre sendo uma aliada aí da Inglaterra nessas guerras, né? Então a Inglaterra ela vai segurando ali a situação no Egito, e aí o que vai acontecer, pessoal, um conflito que vai marcar, que é o Rommel, né, que era um marechal, né, se tornou marechal aí no decorrer da guerra, principalmente na campanha do Egito, né, do lado alemão, comandando também as tropas italianas, e do outro lado nós temos o Montgomery, né, que vai ser o chefe aí das forças britânicas na região.
Dizem que Montgomery tinha uma personalidade muito difícil, né? Mas ele era o comandante aí desta força britânica nessa parte aí da guerra. Pessoal, vai acontecer cada vez mais aí da virada aí na sequência do ano de 42, é que os alemães eles vão perdendo posições no Egito, né? Eles vão começando a ter problemas ali para se manter e inclusive vão perdendo muitos tanques. Só que assim, tem um momento que os aliados começam a perder mais tanques que os alemães, mas ali os rumores já de que os aliados vão receber reforços, né, dos Estados Unidos. Então, há uma preocupação entre os alemães quanto a isso, né? Os alemães e italianos, eles não conseguem ali manter a ofensiva de fato a pegar o canal de Suez, eles não conseguem fazer isso. E aí o Rommel vai percebendo cada vez mais que a Alemanha não tem força para vencer ali. E aí, pessoal, o que vai ser que os alemães vão fugir do Egito. Então, em fim de outubro aí de 1942, eles vão em direção à Tunísia para poder aí ter uma salvaguarda. O Hitler não gostava muito disso, né? Porque quando o Rommel perguntava para o Hitler aí nas comunicações da época se podia fazer, o Hitler era contra. Mas o Rommel ele utilizava o seu prestígio, porque era conhecido ali como a raposa do deserto, esse era o apelido, ele era ali um ídolo entre os jovens alemães. Ele usa o seu prestígio para poder então recuar, né? Para poder liderar ali as manobras sem obedecer o Hitler. O que vai acontecer então, pessoal, é que os alemães eles vão perceber que vão chegando mais forças aliadas, né? Então o lado aliado vai crescendo, os norte-americanos aí já estão chegando no fim de 1942, e aí, pessoal, fica muito difícil a situação aí dos alemães e italianos no norte da África. Vai acontecer que em fins aí de 1942, o eixo bate em retirada, praticamente aí na sua inteireza, né? Ou seja, ele vai saindo aí do norte da África, só ficam algumas forças na Tunísia. Então, americanas e inglesas, mas é mais pelas forças inglesas do que americanas. Por quê? O que se reclama ali é que as tropas norte-americanas elas tinham muita inexperiência, né? O que se reclama ali entre os oficiais britânicos é isso, né? Mas contou também ali para fazer número para que os alemães fossem expulsos aí do norte da África, tá? Junto com os italianos. O Montgomery aí, que era o comandante inglês, acabou se atribuindo o título de visconde aí, depois que venceu os alemães nesta batalha aí, né? Isso é um detalhe. Pessoal, dominado o norte da África praticamente, aí já no ano de 1943, os aliados vão avançar em direção à Itália. Então eles vão atacar a Sicília, né, que é a ilha ali ao sul da Itália. E aí, pessoal, desta forma, aí, entre julho e agosto de 1943, esse ataque à Sicília vai dar a vitória aos aliados contra o eixo. Os alemães e italianos batem retirada mais uma vez, e aí, pessoal, isso vai fazer com que os italianos tenham problemas entre si. Os italianos eles vão começando a culpar o Mussolini por toda a situação, por ter jogado a Itália nessa situação de guerra, pelas derrotas humilhantes que a Itália vem sofrendo aí para tentar ajudar a Alemanha na guerra. E aí o Mussolini vai ser destituído do poder e vai ser preso pelos próprios italianos, tá? O rei da Itália vai determinar isso, Vítor Emanuel III. E aí Mussolini aí vai ser preso, tá? E aí quem vai assumir no lugar dele é o Badoglio, tá? Então Badoglio tá aí a imagem dele, né? Um general vai assumir o comando aí no lugar do Mussolini enquanto ele é preso. Em 1943 vai acontecer a rendição da Itália no 8 de setembro. Então o Mussolini está preso, a Itália vai decidir pela rendição, vai permitir que os aliados entrem no seu território. Hitler não vai gostar nada disso, o Hitler vai ficar enfurecido, vai mandar um contra-ataque. O Hitler, pessoal, vai ordenar a Operação Axis. A Operação Axis, a Operação Eixo, ela vai tentar retomar a Itália para o controle aí de volta dos nazistas.